Bom, gente, continuando aqui, vamos ver agora a união das duas grandes partes da matéria, que é a oferta agregada e demanda agregada. A gente vai juntar as duas para ver o caso do equilíbrio geral entre oferta agregada e demanda agregada. E com base nesse equilíbrio geral entre os dois grandes componentes aí da economia, né, a gente vai ter a definição do nível de produção, emprego e outras variáveis de interesse, né? Nível de salário nominal, nível de preço, nível de taxa de juros, né? E o volume de investimentos na economia que dependem dos juros, né? Mas para falar sobre esse equilíbrio geral, a gente vai primeiro considerar o caso da oferta agregada keynesiana extrema, que é o que a gente vem considerando toda essa segunda parte do curso, ao falar de demanda agregada, né? A gente estava considerando que preços não variam, foi uma suposição só para facilitar o entendimento da demanda agregada, é como se houvesse oferta disponível aos preços prevalecentes indefinidamente. Pode parecer estranho, exagerado, mas foi o que a gente falou, a gente está considerando uma economia arrochada, considerou, ao falar de demanda agregada, uma economia arrochada com nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego, e de forma que o desemprego é grande, a ociosidade é grande e o nível de produção pode variar sem que haja variação de preços, dado que a oferta agregada é keynesiana extrema. Então, para falar do equilíbrio geral, vamos considerar primeiro o caso da oferta agregada keynesiana extrema, tá? Depois vamos ver o caso clássico e a oferta agregada de Lucas. Mas, então, para falar do modelo de equilíbrio geral, a gente vai considerar o nosso modelo da demanda agregada, que vimos até o último vídeo, né? Só que agora a gente vai incluir o mercado de trabalho. Lá em cima, à esquerda, o gráfico ali da primeira linha, primeira coluna, nós temos o gráfico do mercado de trabalho, a relação entre salário nominal e nível de emprego, né? E aí vamos botar a demanda agregada e a oferta agregada no mesmo gráfico e vamos ver variações do equilíbrio nessa economia, né? Vamos ver um caso só, outros possíveis casos é por sua conta entender, né? Mas ao falar do equilíbrio geral, então a gente tem o quê? Que o primeiro variável fundamental é o nível de preços, como a gente falou, é um problema de equação simultânea. A gente tem de um lado a gente tem a interação entre demanda agregada e oferta agregada. A partir dessa interação é definido o nível de preço da economia. Então vamos dizer que o nível de preço seja P0, tá? A esse nível de preço a gente vai ter uma certa demanda de trabalho e uma certa oferta de trabalho. No caso em que dos Estados Unidos, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, como a gente viu na primeira parte da matéria, tem que voltar lá para rever, né? A economia está profundamente arrochada, então ao nível de salários prevalecentes há uma quantidade virtualmente indefinida de pessoas que se dispõem a trabalhar. Dá para variar o nível de emprego sem variar o salário nominal. De outro lado, devido ao desemprego e devido à ociosidade, a gente tem que estar sobrando meios de produção na economia, de tal forma que variar nível de emprego não altera a produtividade, por consequência não muda o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar. Ou seja, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, devido à depressão, arroxo, profundo desemprego e ociosidade, a gente tinha que o mercado de trabalho era tal que demanda de trabalho e oferta de trabalho eram coincidentes entre si, né? Eram planas e coincidentes. O nível de emprego pode variar enormemente sem que haja variação do salário nominal, né? Normalmente falando, demanda de trabalho é negativamente inclinada e oferta de trabalho é positivamente inclinada. Mas numa situação de profunda depressão, a gente pode chegar a uma situação como essa. E com base nessa situação a gente tem, como a gente já viu na primeira parte da matéria, que o nível de emprego não vai ser definido no mercado de trabalho. E a partir do nível de emprego, o nível de produção nacional. Numa situação como essa, o que a gente tem é que vai ser a demanda pela produção nacional que vai definir o nível de produção a ser realizado e a partir desse nível de produção a gente vai definir um certo nível de emprego no mercado de trabalho. Ele pode ser maior ou menor, não é indefinidamente maior. Vai chegar um momento em que as curvas de demanda e oferta de trabalho elas vão mudar de inclinação, né?
E isso vai gerar impactos aí na curva de oferta agregada e na situação de equilíbrio geral. Mas, enfim, não é o mercado de trabalho que vai definir o nível de emprego e produção da economia nacional, é a demanda agregada. Mas referente a esse mercado de trabalho, como a gente viu, nós temos que ao nível de salário W0, o nível de emprego pode ser maior ou menor. Demanda de trabalho e oferta de trabalho são coincidentes. Isso significa que a esse nível de preço, o nível de produção ofertado nacional também pode ser maior ou menor. Ou seja, ao nível de preço P0, nós temos uma oferta de trabalho, uma oferta agregada keynesiana extrema, que seria plana. A economia é capaz de produzir muito mais ou muito menos sem que haja variação de preços e também de salários, mas no caso aqui principalmente preço, que é o que chama atenção. Foi a nossa suposição ao falar de demanda agregada. Volte lá no começo das aulas de demanda agregada, eu vou falar, preços não variam, vamos considerar, supor. É para a gente desconsiderar os impactos de variação de demanda sobre preços, né? Pode parecer um absurdo, no mundo moderno atualmente certamente é um absurdo, mas a gente está considerando um caso extremo, onde a oferta agregada é a keynesiana extrema. É uma economia profundamente arrochada, com nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego, né? E sem expectativas inflacionárias também. Mas enfim, nós temos isso, a oferta agregada keynesiana extrema. Vamos falar do equilíbrio geral considerando ela. E dado a oferta agregada keynesiana extrema e a definição do nível de preço na economia, P0, a gente vai ter o quê? Que para falar da demanda agregada, a gente vai ter que considerar primeiro uma variável que aqui para a gente é exogenamente determinada, que é a oferta nominal de moeda. Vamos dizer que o governo, arbitrariamente, ele definiu uma certa quantidade de moeda M0, tantos bilhões de cruzeiros, cruzados, reais, né, unidades monetárias. Dividindo essa quantidade de dinheiro pelo nível de preço, nós temos os encaixes reais na economia, que por simplificação a gente está considerando como sendo vertical, como de costume num curso de macro, tá? A partir dessa oferta real de moeda, a gente vai ter então o problema de um segundo problema de equação simultânea, que é a definição da taxa de juros de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. Vamos dizer que a taxa de juros de equilíbrio simultâneo seja a taxa de juros I0, tá? Então, a esse nível de juros I0, a gente vai ter o quê? Um certo montante de despesas autônomas na economia, A barra menos BI0. A partir desse montante de despesas autônomas, a gente vai ter um certo volume de demanda agregada a cada nível de renda ou produção nacional demandado. Se a produção nacional for menor do que a demanda, a gente já falou sobre isso, ela tende a crescer. Se a produção nacional for maior que a demanda, ela tende a diminuir. O equilíbrio vai ser dado justamente quando o volume de demanda agregada igualar o nível de produção nacional demandado, né? Nesse ponto A é definido o nível de produção nacional, vamos dizer Y0, e daí nós já temos a relação entre taxa de juros I0 e produção nacional Y0, que mantém o mercado de bens em equilíbrio. Por consequência, a gente já sabe qual é o nível de produção nacional demandada, é o Y0. A gente sabe que a nossa curva de demanda agregada lá no gráfico de cima, ela vai passar pelo ponto A, tá certo? Mas a gente também sabe o quê? Que no modelo SLM, caso haja variações exógenas da taxa de juros, isso leva a variação de despesas privadas que dependem dos juros, fundamentalmente investimentos. Isso leva a variação de despesa autônoma, demanda agregada a cada nível de renda e leva a uma variação do próprio nível de produção nacional de equilíbrio demandado, né? Então, pelo ponto A no modelo SLM, passa uma curva IS, vamos dizer IS0. Tá? Isso de um lado, olhando o mercado de bens. Agora, olhando o mercado monetário, a gente tem o quê? Que a esse nível de renda Y0, a gente vai ter uma certa demanda de moeda, vamos dizer L0, e pela interação entre demanda de moeda e oferta de moeda é definido a taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário, por suposição I0 inicial, né? Então, I0 e Y0 é a combinação de juros e renda que mantém o mercado de bens e monetário em equilíbrio.
Mas no modelo SLM falta a curva LM, né? A gente sabe que caso haja variação do nível de produção nacional de equilíbrio, ou renda Y0, isso leva, em geral, em condições normais, a mudança no nível na demanda de moeda, dada a oferta de moeda, isso leva a uma variação da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Então, no modelo SLM, ali o gráfico do meio, pelo ponto A, passa uma curva LM, vamos dizer LM0. E aí, a priori, o ponto de equilíbrio inicial a gente já encontrou. O nível de produção, que é o que interessa aqui para a gente, vai ser o Y0. E a partir desse Y0 que a gente vai definir o nível de emprego da economia ali, o N0, tá? Mas antes de falar do nível de emprego, a gente tem o quê? Que caso haja ou houvesse variações do nível de preço, vou desenhar agora a curva de demanda agregada, lá em cima, no gráfico de cima, né? A verdadeira curva de demanda agregada. A gente sabe que caso haja ou houvesse variações no nível de preço, isso levaria a variações na oferta real de moeda ali no mercado monetário, levaria a variações na taxa de juros, de equilíbrio no mercado monetário, e essas variações dos juros levaria a variações de despesas privadas que dependam dos juros, supondo que elas sejam sensíveis aos juros. Já falamos da inclinação da curva de demanda agregada, né? Mas dado que essas despesas mudam despesas autônomas, muda a demanda agregada a cada nível de renda e muda o próprio nível de produção nacional demandado. A cada diferente nível de preço, nós teremos diferentes níveis de produção nacional demandado. Então, pelo ponto A, lá em cima, no gráfico de demanda e oferta agregada, nós temos uma curva de demanda agregada, DA0, né? Então, pela interação entre demanda agregada e oferta agregada, a gente tem a definição do nível de preço P0 e também nível de produção nacional Y0. E é o nível de produção aqui que interessa fundamentalmente, né? Não interessa propriamente a inclinação da LM, da IS, não interessa a taxa de juros, que interessa, ao final das contas, é o Y0, e a partir desse Y0, numa situação de oferta agregada keynesiana extrema, nós temos a definição do nível de emprego da economia, vamos dizer o ponto A, ali definindo o nível de emprego N0, né? E no caso essa aí, pronto, tá feito o equilíbrio geral entre demanda agregada e oferta agregada. Vamos ver variações desse equilíbrio, uma variação só, outras possíveis variações tem que ficar por sua conta, né? Você que tem que considerar e ter em mente, mas vamos fazer uma variação só desse equilíbrio. Mas a rigor o equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada é isso aí, pronto. A gente viu a oferta agregada na primeira parte do curso, demanda agregada na segunda parte do curso, tudo para chegar nesse gráfico aí, né? Falamos um monte a respeito de diferentes variáveis, demanda de moeda, oferta de moeda, sensibilidade, falamos de investimentos, consumo e condições do mercado de trabalho, só para chegar nesses gráficos aí. Na realidade, o equilíbrio geral consiste só no gráfico de cima do meio, né? É a relação entre oferta agregada e demanda agregada. Por trás dela tem esses gráficos e por trás desses gráficos aí que a gente está vendo tem as variáveis importantes a serem consideradas, né? Mas também estamos considerando uma economia arrochada e o nível de emprego é baixíssimo, o nível de produção é baixíssimo e o objetivo é fazer crescer tanto o nível de emprego e produção. Como fazer crescer, aí fica por conta aí das condições da economia e decisões de política econômica, né? Nós vamos ver uma medida que é basicamente a visão keynesiana, que é o governo aumentar gastos, né? Mas não podemos perder de vista que não é a única forma da economia crescer. Na realidade, nem é a forma. O ideal é que entender o porquê que a economia chegou nessa situação, está em crise, isso é uma. Outra, o que fazer para sair. Tem várias medidas a serem feitas, mas se nenhuma der certo, acaba recorrendo, segundo o Keynes, sendo necessário aí a intervenção do Estado na economia, no sentido dele gastar dinheiro. E é o que a gente vai considerar aqui. Vamos considerar, a partir desse ponto de equilíbrio inicial, o impacto do aumento de gastos públicos sobre
o equilíbrio da economia, né? Supondo oferta agregada keynesiana extrema, tá certo? Mas é isso aí, a gente vai fazer no próximo vídeo então. Tchau.